Meus cumprimentos aos telespectadores do Canal 10, também aos assinantes da Televigo. Estamos iniciando nesta semana mais um programa Análise, mais uma edição do programa Análise. Eu queria conversar um pouquinho sobre alguns fatos que estão acontecendo a nível institucional. Nós estamos vendo uma verdadeira guerra entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Ou seja, o presidente da Câmara tem uma atitude, o presidente do Senado tem outra atitude, e o Brasil fica assistindo pela televisão, sem poder fazer nada, uma crise que é meramente pessoal e política. Por quê? Porque o presidente da Câmara tem problemas com o governo federal, o presidente do Senado tem uma ligação com o vice-presidente da República, e isso tudo vai gerando um problema seríssimo. Há que se cumprimentar o presidente da Câmara dos Deputados pelo que ele tem feito ultimamente em votar vários projetos que estavam engavetados há muito tempo. Ele está liberando esses projetos todos e o Brasil vai caminhando. O problema é que, enquanto ele faz isso, ele também tranca outras situações importantes e começa a fazer o conflito com o Senado. Isso, para mim, gera uma crise institucional de um dos poderes, o que é pior ainda. Porque quando você pode ter um conflito entre o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo, você tem uma guerra de poderes que ela é facilmente controlada. Por ação de presidentes, entre conversa e negociações, você consegue efetivamente controlar e negociar esse tipo de crise. Mas quando a crise está interna, ela gerou no sistema interno do Congresso Nacional, como é que você vai resolver isso? Vamos dizer assim, o poder do presidente do Senado, a vaidade, com o poder e a vaidade do presidente da Câmara, nós estamos enfrentando o Brasil uma crise de instituições. Projetos importantíssimos, disse o ministro da Fazenda, no momento em que você não discute veto, você aumenta impostos. E o Brasil começa a ter crises de combustível a 6% mais caro, você começa a ter problema de impostos criados. E claro que nós estamos vivendo nesse país uma crise enorme. Juridicamente falando, o Brasil tem muita coisa pela frente. Graças a Deus, logo estará entrando em vigência o novo Código de Processo Civil, que vai amenizar um pouco essa crise também no judiciário, que não é uma crise, mas é uma crise de processos, um número excessivo de processos, perto de 40 milhões de processos tramitam no Brasil hoje. Como é que você vai resolver tudo isso? Como é que se faz tudo isso se você não colocar uma nova lei em vigência e você fazer a situação andar? Agora, o que nós não podemos admitir, nós não podemos concordar, é com uma crise institucional dentro de um próprio poder, que é o poder legislativo. Quer dizer, se você vai legislar, Senado, que é o revisor, a Câmara, que faz o debate, os dois fazem os debates respectivos das suas competências, e de repente os dois estão brigando, o que o Brasil faz? Porque duas pessoas com as suas vaidades e poderes pessoais estão tentando dominar o país ou tentando manipular de acordo com seus próprios interesses. Essa é uma pergunta que eu deixo aqui. Nós estamos vivendo uma crise no Brasil, sim. A crise financeira, a crise no emprego, a crise ela vem em todos os setores. Economicamente o Brasil hoje sofre, a gente tem sentido que as empresas estão sofrendo muito, de repente começa o desemprego, começam as demandas trabalhistas, começa um custo exagerado para as empresas pagarem e o Brasil começa a descambar no sentido maior. Agora, assistir briga de camarote de presidente da Câmara Federal com o presidente do Senado Federal é simplesmente um absurdo verdadeiro. O Brasil devia moralizar esse sistema e fazer com que os deputados, senadores, que fazem parte desse conjunto todo, esqueçam as questões partidárias políticas e tratem de ajudar o Brasil a crescer e que essa crise venha se amenizar sem vaidades e sem arrogância de quem quer que seja. Um grande abraço a todos, estaremos de volta na semana que vem, se Deus assim nos permitir.